Programa TV Imóveis, um oferecimento Corretora Faz Seguros, Romão Empreendimentos Imobiliários, Bidu Casa e Acabamento. Olá, no TV Imóveis de hoje vamos falar sobre desapropriação de imóveis. Abordaremos os direitos dos expropriados que têm seus imóveis tomados pela Justiça. E ainda, no quadro Dicas da Construção, dicas para deixar o ambiente que você vive mais verde. Então não saia daí porque o TV Imóveis está apenas começando. Para esclarecer as dúvidas mais comuns ligadas ao assunto, assim como os direitos e deveres dos expropriados, estamos recebendo hoje aqui em nosso estúdio do TV Imóveis a advogada especialista em direito público, doutora Alessandra Lozano. Doutora, é um prazer recebê-la aqui no TV Imóveis. O prazer é todo meu e o assunto é bastante interessante para a população em geral, porque muitas pessoas não têm ciência dos seus direitos, dos seus deveres e de repente se veem atingidas por uma desapropriação e não sabem que atitude tomar. Exatamente. E é um assunto bem extenso também, não é, doutora? Bastante. Vamos começar então pelo fato de se é possível impedir uma desapropriação. Como funciona esse caso, doutora? Certo. Então, o direito de propriedade, ele é protegido pela nossa Constituição. Então, todo particular tem o seu direito de propriedade protegido. Só que acima do interesse do particular vem o interesse público, interesse coletivo. Então, a desapropriação é uma ferramenta utilizada pela administração pública para construir imóveis, escolas, Exatamente. Creches, infraestrutura urbana. Então, uma desapropriação, ela é sempre compulsória, não há como se opor. Não existe essa possibilidade. Não, você não pode questionar os critérios, a conveniência, a oportunidade. A única coisa que resta ao proprietário de um imóvel é discutir o preço, unicamente. Então não existe a possibilidade, de repente, dele recorrer na justiça? Quanto ao mérito da desapropriação, não. Certo. Bem, ele precisa contratar um advogado para tratar desses assuntos? Com certeza. É um assunto complexo que demanda avaliação, análise de cumprimento do Decreto-Lei 3365, que é o que regulamenta a matéria. Então tem que ver se a administração também cumpriu todos os requisitos legais para finalizar o ato. Esse processo. Isso. Existe também, doutora, que nós estávamos conversando antes de começarmos aqui o programa, sobre a desapropriação indireta. Como funciona isso? Esse é um tema bastante interessante que muitas pessoas desconhecem. Às vezes a administração pública usa parte do seu imóvel e deixa um outro pedaço para você. Só que aquele pedaço remanescente, ele perde o interesse econômico, perde o interesse, a utilidade. Por exemplo, eu tenho um terreno. O município desapropriou metade para construir uma creche. Me deixou outra metade. Só que, tirado o recuo, as exigências contidas na lei de zoneamento, etc., eu não posso edificar naquele lugar. Então, eu posso processar a administração pública e exigir que ela desaproprie o remanescente. Ou seja, Bacana. Essa é a desapropriação indireta. E é um processo muito difícil de lidar nesse caso? Olha, todos os processos judiciais são longos. Ele não é difícil, mas vai demandar perícia para avaliação, a situação. Se realmente procede. Exatamente, exatamente. Perfeito. Agora vamos falar de indenização. Como funciona? Eu sei que é um assunto extenso, por isso a doutora vai dar apenas alguns pontos para nos esclarecer, não é, doutora? Isso. Bom, a Constituição diz o seguinte, que a desapropriação, ela vai ser sempre paga previamente em dinheiro e deve ser justa. Todos os nossos tribunais já sedimentaram o entendimento de que justa indenização é aquela que equivale ao valor de mercado. Porque alguns municípios, o Estado, às vezes utilizavam como base para indenização o valor venal. E todo mundo sabe que o valor venal é sempre muito inferior ao valor de mercado. O valor real, né? Imagine você ser desalojado da sua casa, receber uma indenização e não conseguir comprar outra. Não tem condições. Sem possibilidades. Exatamente. Então, o que é feito? Uma avaliação e vai ser pago o valor de mercado.
Então essa avaliação ela é justa, tem que ser justa. Tem que ser justa, por disposição expressa da Constituição e da lei. E uma curiosidade minha, existe um prazo para isso, para finalizar esse pagamento, essa indenização? Veja, ela tem que ser prévia, ou antes da emissão na posse. O que significa isso? Antes da administração pública entrar na posse do imóvel, o proprietário tem que estar indenizado. Indenizado, bacana. E se houver alguma discrepância com relação a uma diferença de preço, ela vai ser discutida durante o processo, mas é permitido ao proprietário levantar parte do valor depositado. Bem interessante. Doutora, agora só para nós finalizarmos a entrevista, que o tempo é curto, Tá. Tem alguma orientação que você possa passar para quem de repente esteja nessa situação? Sim, é de primordial importância que todos aqueles que se veem desapropriados regularizem sua documentação, porque não basta ter escritura pública, ela tem que estar inscrita no registro de imóveis. Então, se você não procedeu a esse registro, você não vai receber indenização. Isso tem que ser feito regularmente? Obrigatoriamente. Enquanto você não regularizar, o depósito vai ficar preso nos autos. Perfeito, doutora. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no TV Imóveis. Obrigada. Com certeza esclareceu as dúvidas de muitos que estão nos acompanhando. O prazer foi todo meu. Muito obrigada. E você não saia daí. Vamos a um breve intervalo e voltamos já já com o quadro Dicas da Construção. A Bidu Casa e Acabamento oferece uma variedade de produtos para a sua construção, permitindo a criação de ambientes do clássico ao contemporâneo. Um conceito diferente em loja de pisos e revestimentos. Conheça a nova loja na rua Nicolau Alonso Filho, Santa Rosália, em frente ao Hipermercado Extra. Se a sua empresa deseja ir cada vez mais longe, é indispensável levar junto uma boa orientação. Ferrascon conta com profissionais de qualidade prestando serviços para você, cliente. Ferrascon Assessoria Contábil. Telefone 3031 3434. Romão Assessoria e Empreendimentos Imobiliários. Uma empresa especializada em vendas de áreas para condomínios residenciais, comerciais e industriais, além de administração e locação de imóveis, contando sempre com uma assessoria jurídica própria, que se responsabiliza pela elaboração de contratos, consultas, documentações e orientação a seus clientes. Romão Assessoria e Empreendimentos Imobiliários. Uma assessoria diferenciada que leva a você grandes oportunidades de negócios. Condomínio Praça Maior, Bloco São Paulo, Conjunto 105. Telefone 15 3388 7006. Ao planejarmos um jardim, não devemos nos esquecer que, além de bonito, deve também ser seguro para as pessoas que nele convivem. Hoje eu estou aqui para dar algumas dicas para você que está pensando em montar um jardim na sua residência. O primeiro passo que você deve sempre obedecer é o estilo do jardim, do estilo da casa que você tem e do jardim que vai ser montado. Então existem alguns estilos mais utilizados hoje, que é o estilo contemporâneo, o estilo italiano, um estilo mais provençal, um estilo clássico. A partir desse estilo você pode pegar uma dica com o seu arquiteto, o estilo da sua residência, e a partir desse estilo você pode dar uma pesquisada no Google, tudo estilos de jardim, que vai seguir o mesmo estilo do padrão da sua casa. O segundo passo para você montar esse jardim e não ter muitos erros, seria pensar nos tipos de planta para comporem esse jardim que você vai montar. Então, se é um estilo clássico, por exemplo, você pode usar bastante tuias, bastante ciprestes. Se é um estilo contemporâneo, entra mais palmeiras, poucas espécies, um jardim mais clean. Se é um estilo italiano, entram mais flores. E o terceiro passo é o estilo de vida que você tem, que você leva, que você tem que considerar e levar em conta também para montar esse jardim. Se você para mais em casa, se você não para, se você tem criança, se você tem animal. Então tudo isso é fundamental na escolha para você montar um jardim. Como eu já falei, o estilo de jardim varia de acordo com a identidade de cada pessoa. Hoje é muito utilizado
o estilo contemporâneo nos jardins. E o que vem a ser o estilo contemporâneo? São jardins mais cleans, com poucas coisas, poucas espécies. Você pode trabalhar desde um espaço grande até um espaço pequeno, um gramado amplo aparecendo, uma palmeira principal. E sempre é bom a gente lembrar que tomar cuidado com o tamanho das copas das plantas. Se for uma árvore, se for uma jabuticabeira, uma frutífera, uma palmeira. Tem palmeiras que, como a Bismarck, elas dão 5 metros de diâmetro de copa. E essa copa, às vezes, num jardim 2x2, ela tampa o jardim inteiro, então já carrega, né, para a sua residência. Então sempre tomar bastante cuidado no tamanho dessas copas para montar o jardim. O estilo contemporâneo é um estilo bem clean, cabe em qualquer jardim, mas aí você vai utilizar uma cica, uma fênix lobelini, que é a tamareira anã, né, são espécies bem utilizadas hoje em dia nos jardins. Sempre foram utilizadas e continuam sendo utilizadas em todos os jardins. E está sempre presa a esse estilo que você vai escolher. Se você vai escolher o estilo clássico ou europeu, você não vai misturar palmeira com tuias, né? Partindo da arquitetura, o mais breve possível, procurar um projeto paisagístico. E através do projeto você vai escolher a parte hidráulica, a parte elétrica. Afinal, o jardim à noite ele é bem mais bonito do que de dia, se bem iluminado. E o jardim bem montado, com as espécies corretas, tudo, não é um jardim para ficar na sua casa por um ano. É um jardim para ficar para a vida inteira para você. De 27 a 30 de agosto, especialistas, economistas e empresários do Brasil e do exterior compartilham conhecimento e experiência na Convenção Secovi 2014, onde será debatido o futuro do mercado imobiliário e do país. Informações e inscrições através do site. Bem, estamos encerrando mais uma edição. Espero que você tenha aproveitado as nossas informações e já quero te agradecer pelo carinho e convidá-lo a visitar o nosso site, que está com a nossa programação em tempo real. Até a próxima semana com mais uma edição do TV Imóveis. Programa TV Imóveis, um oferecimento Corretora Faz Seguros, Romão Empreendimentos Imobiliários, Bidu Casa e Acabamento.